Boa tarde, é uma alegria estar com você nesta sexta-feira, esperando cada vez mais perto o Natal chegar. Estamos há 10 dias e você comigo em todo o Brasil, acompanhando via satélite, programa Vida em Foco. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial, estamos na NET. Então é importante que você nesse momento agora esteja cada vez mais preparado para o Advento, não, para o Natal. Estamos no momento do Advento. E uma das formas de nós nos prepararmos é com a confissão. Por isso que nós escolhemos hoje esse tema bem apropriado, e quem vai me ajudar com isso, vai ajudar você na sua melhor confissão, é ele, Frei David Fioravante, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e já estará aqui conversando com a gente. Nós também vamos falar sobre turismo, especialmente agora, momento de férias, dar algumas dicas aqui para quem quer conhecer Foz do Iguaçu daqui a pouquinho no programa. E também vamos falar sobre saúde, cuidados que nós temos que ter com a pele, alergias que são causadas pelo próprio calor. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Olha, eu sei que quando a gente fala nesse assunto de confissão, tem muita gente que, eu não sei se quer fugir do assunto, porque não é fácil, né? A gente tem que olhar para os nossos pecados, para aquilo que a gente comete de erro durante, às vezes, o ano inteiro. Tem gente que vai confessar talvez uma vez só no ano, né, Frei? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Carol. Paz e bem. Amém, meu querido. Que bom você estar aqui com a gente, viu? Obrigado. E eu lembrei de uma história agora, né? Porque... eu lembro que eu visitei uma igreja franciscana lá em Salvador e lá, eu não sei se já teve a oportunidade de ver, mas tem muito ouro naquela igreja. Sim. E a gente ficou curioso para saber esse fato, né? Porque os franciscanos, eles têm o voto de pobreza. Como assim ter tanto ouro lá? Daí eu fui entender que é porque os portugueses se confessavam com os capuchinhos. Sim. E aí acabou que eles achavam que tinha que retribuir de alguma forma, né, Frei? Uma forma de penitência. Uma forma de penitência. E por isso tanto ouro lá. Interessante essa história, né? Agora a gente não precisa pagar para confessar. Esse é o caso. É um sacramento, né? Fala um pouco pra gente. É um sacramento, é uma graça concedida de Deus a cada um de nós. E quem faz toda essa mediação é a nossa igreja. Pela figura, pelos ministros que são os sacerdotes. Mas é interessante perceber como que a penitência foi desenvolvendo na caminhada da igreja. Porque quando é lá no início, na era apostólica, penitência nada mais é do que metanoia, mudança de pensamento, conversão de vida para você poder viver como aquela comunidade tinha que viver. Depois, com o tempo, foi se tornando algo muito individual, até chegar ao ponto de termos as penitências comutacionais, onde, por exemplo, assim, você tem um servo, então o servo vai pagar a penitência para você. Ou, não, agora eu vou dar tanto dinheiro como penitência. Então, somente com o Concílio Vaticano II é que nós fomos amadurecendo toda esta consciência do sacramento para trazer justamente a penitência como algo que você tem consciência que errou, mas está no caminho de uma reconstrução, dado que o Senhor já te deu a graça. Agora é você fazer o seu melhor para não mais pecar. Por isso que, além da gente se referir como confissão, é a penitência da reconciliação. Esse é o nome, não? Isso, na verdade... Sacramento da reconciliação? É, o sacramento da reconciliação. Porque quando você peca, Carol, o pecado não é somente uma coisa individual. Como todos nós somos igreja, então... A comunhão dos santos, né? Que a gente fala, não é isso? A comunhão dos santos. Então, o meu pecado fere a igreja. Fere todos de alguma forma? Fere todos, assim como a graça agracia todos. Esse que é o bonito da comunhão eclesial. Então, quando eu peco, eu preciso me reconciliar com a igreja. E hoje é fácil, porque a gente consegue essa reconciliação, essa penitência, tipo, em algo pedagógico. Antigamente, não. Antigamente tinha até difícil, né? Um tempo de que a pessoa só conseguia a reconciliação perto do horário da morte dela. Nossa! Entendeu? Porque era muito complicado de você cumprir tais penitências. Então algumas pessoas deixavam para quando estivesse entrando na morte, agora eu pequei, não sei o quê, para assumir. Então por isso que é toda uma caminhada em que hoje estamos muito mais maduros. Sim. Frei David, você entende que hoje especificamente assim, não no dia de hoje, mas os tempos atuais, as pessoas tendem a buscar mais
se confessar ou elas evitam mais esse tema? O que você sente? Porque eu sei que os freios capuchinhos são peritos na confissão. Até temos exemplo de São Padre Pio. Padre Pio, Leopoldo Mandique, os nossos dois grandes santos capuchinhos confessores, que foram até os padroeiros ali do ano da misericórdia, né? Vivido em 2016. Olha só, né? Que recente, então, né? acontece que agora está havendo um movimento de retorno para as filas de confissão, mas ainda não é tão grande quanto as filas de psicólogo. É mesmo? Olha só. E às vezes as pessoas chegam na confissão, né? Eu ainda não sou sacerdote, sou diácono, estou a caminho, mas ouvindo os freis, poxa vida, mas a pessoa de vez falar do pecado, do lado espiritual, né? Ela traz questões de psicologia, de psiquiatria, e como que nós vamos atender isso? E o que você entende que é isso? Será que é falta de entendimento? Talvez é uma própria barreira que a pessoa cria. É mais fácil falar de problemas comportamentais e mentais do que de problemas espirituais? O que na tua opinião A minha acontece? opinião é um problema que nós estamos recorrendo sempre. A falta de formação para o nosso povo. A falta de conhecimento. E às vezes você quer cobrar daquele povo, daquele bem-amado povo, o que você ainda não concedeu de formação. Sim. Então, esse próprio princípio espiritual, batalha espiritual, não é somente elementos de forma abstratas ou somente quando o maligno toma força na minha vida. Não, o pecado ele tem força para amarrar toda a sua energia. Ele tem força para amarrar todo o seu sucesso, todo o seu êxito, de você ter toda a disposição para ser melhor a cada dia. Por isso que nós dizemos que nós somos corpo, alma e espírito, né? Temos que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Nós somos uma unidade. Não é separado, é pedaço. Não é pedaço, exatamente. Então, quanto mais a pessoa entender que, poxa vida, o meu pecado é esse rompimento comigo mesmo, com os meus irmãos e com Deus, isso vai me desarmonizar e vai me trazer tantas coisas negativas. Opa, eu vou cuidar melhor da minha vida espiritual. E que dica você dá, então, para quem está nos ouvindo agora e talvez tenha um espírito de coragem, porque precisa coragem para a gente ter uma consciência alerta e ainda dar um passo para se confessar? Porque eu sei que, como você falou, é uma batalha espiritual de alguma forma. Nós acabamos colocando no nosso caminho, eu acredito que argumentos que eu vejo como tentações, por exemplo, mas por que eu tenho que contar para um padre a respeito de uma confissão? Por que eu não posso me arrepender internamente, verdadeiramente? E isso já está na misericórdia de Deus. Então, o que a gente precisa para dar esse passo de fato de crer neste sacramento como uma salvação? Porque é isso que nós vamos comemorar daqui 10 dias, a salvação que nasce. Exato, né? A salvação que vem ao nosso encontro, né? Deus que vem ao nosso encontro. E preparar o coração é mais do que necessário, ainda mais no tempo do advento. Olha, por que o padre? Certo. Porque ele é um ministro, ele é um meio pelo qual Deus quer se utilizar. Mas Deus se utilizar de meio, olha para Jesus. Por que ele veio usar da nossa humanidade para falar? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos de coisas visíveis, de palpar, de sentir. Quando você diz Deus, de alguma forma você vai fazer uma imagem de Deus. Então Deus se faz limite entendendo o nosso limite. Deste modo, a igreja é mediadora. Portanto, há alguns princípios na confissão de que se não ocorrer, não é válido. Quer um exemplo? Sim. Quando você não se arrepende daquele pecado que você vai confessar. Tipo, alguém me falou, mas eu não acredito que verdadeiramente isso seja tão mal assim. Isso seria uma falta de arrependimento? Na verdade, sim. Eu não me arrependo do que eu fiz. Mas eu vou confessar. Não vai valer a tua confissão. Sim. Por quê? Em primeiro lugar, é o exame de consciência, eu perceber... me arrepender do fundo do meu coração, ter o desejo de não pecar mais, aí eu vou em direção ao padre que vai me escutar em nome de Deus, em nome da igreja. Em nome da igreja por quê? Porque nós somos um corpo místico, nós estamos neste todo, então eu devo contas não somente a um abstrato, se assim podemos dizer, né, desse Deus. Não é só lá em cima, é aqui, é esse todo, essa comunhão que você já bem
dizia: depois da confissão, o padre vai me dar uma penitência, vou fazer a penitência, receber a absolvição sacerdotal e entrar nesta reconciliação para voltar a esse estado de graça. Agora, o que é bonito de ver? A imagem do Pai misericordioso. É esse Pai que está de braços abertos. Ele sabe muito bem da nossa limitação, da nossa fragilidade. Somos nós que não queremos nos encontrar com elas. E aqui está uma coisa da psicologia. Quando nós não encontramos com as nossas fragilidades, não aceitamos e não buscamos fazer com que elas possam ser também acertos na nossa história, nada vai mudar. E a confissão é tirar as coisas velhas e deixar as coisas novas entrar. No tempo do Natal é esse novo, é essa vida nova, mas o coração precisa estar preparado. Ai, Frei, mas por que essa frequência? Meu irmão, minha irmã, olha para a tua consciência, ela pesa. É só você viver bem a palavra de Cristo, é só você viver intensamente o que a igreja pede, o que Deus nos deixa como mandamento primário, que é o amor, e você vai ver quantas vezes você feriu esse mandamento do amor. Frei, então você acredita que esse é um tempo em que as pessoas devem se esforçar para efetivamente fazer uma confissão? Nós estamos a 10 dias do Natal. É um tempo super oportuno. Dá tempo, né? Quer dizer, o que a pessoa precisa fazer para fazer uma boa confissão? Você falou de consciência aí. Sim, exatamente. Para você ter acesso à tua consciência, silencia. Peça a luz do Espírito Santo, cultive a sua interioridade. Hoje mesmo, atendendo na Portaria das Bênçãos, eu dizia: Frei, mas eu não consigo falar. Escreva. De alguma forma, tome consciência daquilo que está te amarrando. Tome consciência daquela pessoa tal. Por que eu não consigo perdoar? O que está por detrás disso? E deixa a graça agir. Ela vai te preparar para o momento da confissão. Algumas pessoas anotam num caderninho, num papel e chegam para o padre. Poxa, pode ler. Vou ler, é um primeiro passo, mas tenha consciência do que você está pedindo. É a graça de Deus para você ser uma pessoa melhor. E por que no Natal? Porque Jesus é o modelo perfeito do que eu e você precisamos ser, Carol. Ele é a revelação plena do amor. Se nós precisamos nos pautar nele, ele deve ser esse espelho, essa meta, essa régua para nos medir. Poxa vida, eu preciso estar então de braços abertos para acolher esse menino. Mas como que eu vou estar de braços abertos com tantas coisas, com tanto entulho na minha mão? É hora de deixar isso na confissão. E o padre, ele não vai te julgar. Ele não pode te julgar. Se ele fizer isso, aí ele tem que prestar as contas. Não pode ser um argumento, de forma alguma, ele não pode te julgar. Ele tem que te acolher. Sim. Porque assim, o primeiro princípio é o arrependimento. Se você se arrepende do fundo do teu coração, você está aberta para os frutos do Espírito em uma vida nova. E o padre, em nome da igreja, se alegra com isso. Quem de nós não cai? Todo mundo! Mas temos que dizer como São Paulo: me reconhecendo fraco, é que sou forte em Cristo. E uma das mais belas frases do Papa Francisco: pela confissão, por reconhecer o meu pecado, eu sei que Deus ama mais o pecador, e eu sei que eu posso vivenciar verdadeiramente essa misericórdia que tanto eu clamo nas minhas orações. Amém. Frei, maravilhosa a nossa conversa aqui nessa busca de viver melhor mesmo esse Natal. E eu espero que tenha sido assim uma inspiração para você escrever os seus pecados. Eu tenho a minha listinha, eu faço lista. Eu sou dessa de escrever. Faz a listinha. Faço, porque eu acho que acaba trazendo mais consciência mesmo, mais profundidade. Perfeito. Aí traz aquele sentimento de vergonha que acho que é parte do arrependimento. Isso, exato. Mas aí pelo menos a gente confia daí na misericórdia mesmo. Sem dúvida nenhuma. Agora, um princípio muito lindo da teologia é que eu volto à aliança de amor com Deus e eu busco a vida de santidade com Deus, me confessando. Não é só para apagar esse pecado, semana que vem, eu vou pecar de novo. Não, eu tenho que ter consciência. Tem que ter o comprometimento, né? Eu quero viver
essa vida de santidade, que é estar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Frei David, agradeço a tua presença, seja sempre bem-vindo, viu, meu querido? Muito obrigado. E que Deus te abençoe, então, nessa tua caminhada, até que seja um confessor, de repente, não sei o que Deus tem pra ti, né? Sim, estamos a caminho. Graças a Deus. Estamos a caminho. Vou deixar o teu Instagram aparecendo pro pessoal, vai lá pra curtir. Frei David sempre posta conteúdos muito edificantes para nós. Muito obrigada, tá? Obrigado, Carol. Bom, Feliz Natal adiantado, tá? Feliz Natal para você também e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. E segunda-feira nós temos Noite de Louvor aqui na nossa programação, a partir das 7 horas da noite, esse nosso grupo de oração nacional. Lembrando que agora sim é o nosso último encontro do ano. Por quê? Porque já é a última edição da série. E já é o último dia do Cerco de Jericó, porque nós estamos finalizando o ano com esse Cerco de Jericó. E como é poderoso nós podermos rezar em comunidade, em grupo, aqui pela TV Evangelizar. Olha o poder disso, da gente poder estar longe, porém unidos em espírito e em oração. Então, por isso, você vê os nossos convidados desta noite, desta última noite. Nós teremos Padre Pierre, Irmã Grace, Astromar, Graciele, e você já pode começar deixando as suas intenções, tá? Não precisa esperar até segunda-feira, pode já mandar esse telefone que aparece aí, o 0 operadora 41 3221 6060. Lembrando que quem vem presencialmente chegue mais cedo, principalmente porque é o último evento do ano. Nós estamos com as portas abertas aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas e tem espaço para você e a sua família. Venha, jovens, venham. 5h30 da tarde presencialmente, 19 horas pela TV Evangelizar. Combinado? Bom, agora nós vamos no intervalo e depois a gente vai ter aqui dicas para quem quer viajar e conhecer o Brasil nesse grande calor, vendo um pouco de Foz do Iguaçu. Então já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, com você me acompanhando de todo o Brasil e com um convite especial para o seu planejamento agora de viagem para peregrinação. Essa aqui não é turismo, porque apesar de nós conhecermos cidades diferentes na Rota do Rosário, cidades lindas, Norte Pioneiro você vai conhecer aqui no Paraná. Sim, a gente passeia, claro, mas você leva uma intenção. Que você já sai aqui de Curitiba com ela e em cada parada você vai relembrando isso. Por isso é tão importante fazer uma peregrinação, porque nós temos algo de mais concreto, que quando você peregrina, você depois vai se lembrar desta graça que você vai receber pela graça de Deus, né? Então, se você quer vir comigo e além disso, Carol, mas eu não tenho nenhuma intenção, não. Eu quero ir só para a minha espiritualidade. Eu posso fazer isso? Claro que você pode. Aí melhor ainda, né? Daí a gente vai lá para pedir o quê? Aquilo que é virtude mesmo, virtude teologal, virtude cardeal, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa entender mais da vida de Jesus, principalmente nesse período de Quaresma, porque a gente sai dia 27 de fevereiro e vamos parando em cada um dos lugares com missa, com oração do Santo Rosário, tudo isso nesse grupo de oração que nós vamos formar em peregrinação. Então, momento de você se planejar, pegue informações com a Libermundo nesse telefone que aparece aí na sua tela, pegue as informações e venha, porque em breve nós vamos ter que encerrar o grupo, tá? Então eu estou dando aqui as últimas chamadas já para você se preparar e vir com a gente nesse próximo ano de 2024, pela Rota do Rosário. Agora eu quero te convidar também para algo que já acontece amanhã. Agora é curto prazo, tá? Amanhã nós teremos Natal Solidário, 20 anos já. Meu Deus, como passa, né? 20º ano de Natal Solidário, 20 anos fazendo caridade, porque você é convidado a levar 1 quilo de alimento nesse evento, que acontece ali no Centro Cívico de Curitiba. E junto com esta prática de caridade, nós estaremos em muita oração. Então, e teremos momentos ali com adoração ao Santíssimo, a Santa Missa, que será presidida por Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. Nós teremos momentos de participação especial de shows. Vou colocar aqui a tela completa para você ver. Vai lá, produção. Nós temos aqui a participação de Olga Bongiovanni. Acho que isso aqui é
Vai ser maravilhoso, né? Atração musical Big Time Orchestra. Nossa, mas tá chique esse negócio, gente. Meu Deus do céu, tem uma orquestra lá. Teremos a área do associado com Danilo Diba, Thiago Lopes, também com Olga Bongiovanni e Ironi Spudaro. Teremos terço de Jesus das Santas Chagas, momento das capelinhas, muito importante para nossa devoção, né? Padre Jorge Fortunado com a gente, também Ironi Spudaro. Também adoração ao Santíssimo com o Padre Renato Redenson, às 16 horas. E teremos shows ainda, né? Tem a missa, claro, com Dom José Antônio Peruso, como eu disse, às 18h30, atrações musicais. Show especial com Tiago Arancan, Mel Fernandes, Bruno César Leandro, participação especial de Péricles. Tudo para você, tá? Além disso, eu lembro que nós teremos ali feirão do emprego, vai ter cabeleireiro, manicure. Então, uma tarde para você passar com a família, com espaço kids, com tudo, gente, tá? Programação completa para você neste sábado, dia 16 de dezembro, amanhã, tá bom? Participe com toda a sua família. Aí, você vai estar praticamente pronta para suas férias, né? Porque daí daqui 10 dias Natal. E aí, tá pensando em viajar para algum lugar? Nós temos aqui, ó, algumas dicas para você que quer conhecer o Brasil e aproveitar esse calor com muita água. Foz do Iguaçu é para isso, viu? Água doce. Vamos lá. Como não se encantar com uma imagem desta? Como não se admirar com uma das 7 maravilhas mundiais da natureza? E pensar que tudo isso foi idealizado por este homenageado aqui. Sim, ele mesmo, Santos Dumont, o pai da aviação. Não sabia? Pois então, em 1916, Santos Dumont fez uma viagem a Foz do Iguaçu e visitou as cataratas que naquela época estavam dentro de uma propriedade particular e, portanto, tinham dono. Santos Dumont aproveitou o encontro que teve dias depois com o governador do Paraná e sugeriu a desapropriação da área e a criação de um parque para que todos os brasileiros pudessem admirar essas belezas naturais. A desapropriação aconteceu apenas 3 meses depois, mas o Parque Nacional só foi criado de fato em 1939. É por isso que o aviador é considerado o padrinho do Parque Iguaçu. A imagem está numa das paradas turísticas. Para chegar aqui, só com o ônibus do parque, que vem de 10 em 10 minutos, trazendo gente ansiosa para ver as cataratas de perto. Mas antes, tem 1.200 metros de trilhas de caminhada. Tudo muito seguro, tá? Com degraus, guarda-corpo. Essa barreira é um limite que serve de preservação da vegetação natural. Mas são inúmeros os pontos de observação das quedas d'água. É para registrar mesmo, tirar foto, fazer pose. Não são só as imagens que impressionam, mas também o som, o barulho provocado pela queda d'água. É tão forte que eu preciso falar um pouquinho mais alto até, mesmo usando o microfone. Dá uma olhada aqui, essa queda d'água aqui que nós estamos mostrando, ela tem aproximadamente 80 metros, mas há maiores, muito maiores. Desse outro lado, por exemplo, naquele conjunto ali, tem queda d'água de até 100 metros de comprimento. Aquele lá é o lado argentino. E esse lado aqui mais volumoso, essa queda d'água mais volumosa, é do lado brasileiro. O paredão de água tem quase 2 quilômetros de cachoeiras e fica todo do lado argentino. Mas a cena só pode ser vista por quem está no Parque Iguaçu, no lado brasileiro, que tem outros 800 metros de quedas d'água. Merece ou não merece um registro para marcar a viagem? A turista do Recife até esquece das praias de lá. Você se sente em outro lugar, você não dá vontade de sair do local. É maravilhoso. São dezenas, centenas de quedas d'água. Em dias assim, com bastante vazão, foram catalogadas 275 gigantes cachoeiras. E o que torna esse volume tão especial está lá embaixo. A sensação única de atravessar a passarela e ficar pertinho dessa imensidão de água. Então, tome caminhada até lá. A trilha faz um estreitamento e o impacto da cena aumenta. É a primeira imagem do Rio Iguaçu sem as ondas provocadas pelas quedas d'água. É onde as embarcações ficam no limite para a apreciação da cena. Mais um trechinho de caminhada e, enfim, um espaço privilegiado para ter uma ampla visão de tudo.
É tão disputado que tem até fila de gente para tirar foto dali. E é gente do mundo todo. As cataratas estão na lista dos principais destinos turísticos do Brasil. E só até novembro registraram a presença de 1.600.000 visitantes de 156 países diferentes. E não tem um que não se encante com esta vista. Enfim, chegamos ao final da trilha. E esse final coincide também com o começo aqui da passarela. Por isso essa roupa. Nós estamos mais próximos aqui, ó, daquela grande queda d'água que nós mostramos no início dessa reportagem. Então é o seguinte, você tem que estar bem preparado, tá bem preparado, porque vai chover uma barbaridade aqui. Aqui é preciso fazer um registro para quem está em casa, tá, gente? Não é só TV, não. A imagem vai ficar assim por causa da água mesmo. Ó, pra falar a verdade, esse é o ponto mais divertido do passeio. Vocês estão vendo aí, né? É um vento forte e vem uma... Ó! Rapaz, parece garoa de chuva, é gostoso isso aqui, pra refrescar. Isso aqui é força da água, dessa queda d'água aqui, ó. Ih, agora vai molhar toda a câmera. A gente vai tentar mostrar pra vocês também um pouco dessa vista privilegiada que a gente tá tendo. Afinal, a passarela foi reaberta, gente. E pensa que algum turista reclama? Nada! Tá todo mundo se divertindo com essa experiência única. A vista se torna ainda mais especial. É um lugar para apreciar e, por que não, agradecer. Eu estava agradecendo por tudo o que o Criador tem proporcionado para mim nessa vida. E foi um gesto de agradecimento. Muito obrigado e gratidão por tudo que Ele tem proporcionado para mim. Depois de passear com o Ricardo Vilches por Foz do Iguaçu, deu até vontade de ir, né? Tomar aquela chuvinha ali refrescante. Nós vamos agora para um lugar bem mais seco, Maringá, mas que está iluminada nesta época de Natal. Shows lindíssimos que eles têm lá e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. O céu ainda estava claro e o Parque do Japão em Maringá, na região noroeste do Paraná, já dava sinais do espetáculo que viria logo mais à noite. O público chegou cedo para acompanhar a apresentação do coral de escolas municipais, que anunciava que a programação natalina estava só começando. Nós programamos para este ano a maior ação da Maringá Encantada da história. Por isso, nós colocamos palcos em pelo menos 2 praças, levamos atividades para Iguatemi e Floriano, programamos também atividades em bairros com a chegada do Papai Noel ou então apresentações artísticas e com isso nós fazemos com que a população ande pelo nosso município, consuma a programação cultural. O Parque do Japão recebe visitantes diariamente para contemplar seu jardim imperial japonês com um lago cheio de carpas. E no final do ano, ele se torna um dos principais pontos de visitação da Maringá Encantada, a maior programação natalina da cidade. Ela é um ativo turístico para a nossa cidade. Nós estamos construindo uma cidade turística. E a Maringá Encantada hoje é o principal elemento turístico, né? Gera empregos, gera renda, gera maior arrecadação para os cofres públicos, que é utilizado na saúde, na educação, na segurança, em vários outros setores. Quando o sol se pôs, o bom velhinho surpreendeu os visitantes e chegou com sua turma de duendes e fadas caminhando pelo parque. Em seguida, recebeu do prefeito a chave da cidade. E, finalmente, o momento mais esperado da noite, o acendimento da decoração especial que alia elementos tradicionais do Natal com a cultura japonesa. Além das árvores iluminadas, a decoração tem itens típicos como lanternas espalhadas pelo lago e um túnel de bambu todo iluminado. Lembrando que tudo isso representa o verdadeiro espírito que é o nascimento de Jesus Cristo. É o que a gente deseja, né, que as pessoas sejam felizes. A prefeitura está fazendo todo o trabalho para propiciar isso. São investimentos que retornam para a população, são empregos que são gerados, comércio fortalecido, turismo para Maringá. Né? Então é uma equação
importante e que todos ganham e que a alegria para as pessoas, para as famílias, ela é contagiante, como foi aqui a abertura do Natal no Parque do Japão. Desde que foi inaugurado em 2006, o Parque do Japão é um dos principais pontos turísticos do município. E no período da Maringá Encantada, quando fica coberto pelas luzes do Natal, ele oferece ainda mais motivos para ser visitado, seja por moradores da cidade ou da região. É muito interessante, né? Essas luzes muito bem encantadas esse ano, bem top. Vale a pena a visita? Vale sim. É o terceiro ano que eu participo e assim, cada vez mais lindo. Amei, foi espetacular. Gratificante morar numa cidade onde pode proporcionar isso para os seus habitantes, né? É uma possibilidade da gente ver que o dinheiro volta de alguma forma para a sociedade, né? Organizando eventos como esse daí, proporcionando lazer. É a primeira vez, na realidade, que eu tô aqui em Maringá, sou lá de Apucarana. A gente veio visitar aqui hoje, sabia que era o dia da inauguração e tá maravilhoso, tá lindo. Surpreendeu? Surpreendente, tá surpreendente. É um passeio que vale a pena para quem não é da cidade? Vale muito a pena. Lá a gente tava descendo, lá de cima dá pra ver tudo iluminado, tava muito maravilhoso. A gente achou que é só levar um banho de chuva lá de Foz do Iguaçu, mas levamos um show de luzes ali em Maringá, que tá lindíssima. Parabéns, Maringá, viu? Surpreendente. Que bom que agora a gente vai se programar para o próximo evento do ano que vem com o Padre Reginaldo Manzotti, que é o 11º ou 12º, gente? Retiro. 13º, meu Deus do céu. 13º Retiro Nacional já. Tem data, você sabe, dias 24 e 25 de fevereiro. E já temos também o tema. O tema Desperta Tu Que Dormes. Vai, ó, acorda, desperta tu que dormes. É isso que nós vamos mergulhar com o Padre Reginaldo Manzotti. Você pode fazer a sua inscrição já para esse retiro pelo site, tá? evangelizarepreciso.com.br. Qual que é a correção, produção? É 12º? 12º, então vamos lá, depois a gente corrige aqui 12º, não tem problema, o importante é você vir participar, então acorde, não durma para fazer a sua inscrição, porque já está chegando, né? Então vamos para fazer um intervalo agora e na volta nós vamos falar do que mesmo, hein? Nós vamos falar sobre alergias de verão, depois de viajar por todo esse país aí, a gente tem que se programar, né, para ficar longe de alergias, então volte comigo. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e durante todo esse mês de dezembro você está acompanhando na nossa programação o Terço Mariano com o Padre Reginaldo Manzotti às 6 da manhã, também às 18 horas, 6 da tarde, então sempre recorrendo a Nossa Senhora do Carmo durante este final de ano. Agora a gente vai falar sobre alergias do verão, principalmente com relação à pele. Porque nós temos aqui, a minha segunda convidada, ela é dermatologista, não é, minha querida doutora Flávia Costa Prevedelo, ali do Hospital Marcelino Champagnat. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada a você. Agradeço o convite de estar aqui. Eu que agradeço. E a gente pensa que o verão acaba tirando todas aquelas alergias, rinites que temos no inverno, ácaros, tudo isso, mas não, nós temos agora problemas mais com pele. O que é que afeta mais no verão, doutora Flávia? Então, no verão a gente tem um problema da sudorese, né, excessiva. Tá. Então isso às vezes pode dar algum desconforto, não chega sendo uma alergia propriamente dita, mas às vezes a gente tem aquela questão da brotoeja, né, que no nome dá muito em criança, né? Muito em criança, mas alguns adultos também. Então são aquelas bolinhas em áreas de transpiração, fica vermelho, tem aquela coceira, às vezes desconfortável. Tá. Então, às vezes a gente tem que recomendar menos oclusão com roupa. E nesses altas temperaturas, o Brasil inteiro, até nós aqui do sul, estamos sofrendo. Se até nós estamos assim, né, doutora? Imagine pessoal que já... Bom, tem pessoas que já estão mais habituadas a lidar com o verão, mais ou menos vai se adaptando em questão de vestuário, né? Nós aqui do sul estamos enfrentando uma onda de calor muito grande. Então, a brotoeja é algo que eu tenho visto, crianças, mas adultos também. Tá. Então, isso é um desconforto, não bem uma alergia, mas uma irritação, né? E outra coisa que acontece muito nos meses de verão são as picadas de inseto, né? Aí sim, eu acho que as crianças são os principais alvos dos insetos. Eu sou bastante também, viu? Nossa, dependendo do local que
que tá ali numa grama, alguma coisa, pronto. Isso, então, aí acaba tendo aquelas alergias que faz umas pápulas, né? Que são aquelas bolinhas um pouco mais pruriginosas. A criança, às vezes, pela coçadura também faz ferimento, né? A maior parte das crianças, com raras exceções, que nem acho que você, que leva para a vida adulta, criança, praticamente, né? Tende a melhorar com o passar do tempo. Vai tendo uma certa imunidade natural de tanta picada que você vai levando. E você está né? falando aqui da questão da imunidade, do acostumar-se. Eu já percebi mesmo essa questão de alergia, não só em relação ao verão, mas, por exemplo, essas de insetos, parece que tem vezes que eu não sinto nada e tem outras que parece que está super atacado. O que é que influencia? É só o ambiente externo ou tem algo interior no nosso organismo também que reage mais ou menos? Eu acho que às vezes a quantidade de exposição que você teve, né? Às vezes você leva mais picadas, mas o organismo vai tendo uma certa tolerância, né? Tá. E tem aquela questão, às vezes, que você tem uma inflamação maior, talvez até por infectar a ferida pela coçadura, então às vezes dá mais desconforto. Mas isso é algo que a gente pode até tentar prevenir, né, com o uso de repelentes. E a criança vai, como eu falei, às vezes adquirindo uma certa imunidade. Você precisa ter uma certa paciência mesmo, mas é desconfortável, confesso que é desconfortável, né? Ficar com essa... E aí os tratamentos são como? É possível ou evitar, ou então, se acontece, qual que é o recomendado? Então, quando acontece, a gente tem que tentar aliviar o sintoma da coceira, né? Que é o prurido. Então, a gente vai usar medicamentos que são antialérgicos. Hoje a gente tem antialérgicos que são de dosagem tanto para criança, para adulto, tem várias opções comerciais. A gente usa naqueles períodos de maior intensidade do prurido, melhorando, a gente vai tendendo a deixar de lado a medicação. E cuidados tópicos, né? Às vezes pomadas que aliviam. Existem as pomadas que são com ação anti-inflamatória, calmante. Existem algumas que tem um pouco até da cortisona, que a gente com cuidado, usando certinho por alguns dias, a gente sabe que vai aliviar, né? Mas tem que cuidar com alguns medicamentos, assim, que você pode passar no intuito de melhorar e às vezes você pode criar uma alergia de contato pelo medicamento. Então, às vezes a gente tem pomadas que são até ditas para alergia e elas podem ter uma ação sensibilizante até com a exposição à luz solar. Nossa. Então, antihistamínico em pomada, que são, a gente tem os antihistamínicos, antialérgicos para tomar. Certo. Mas para passar, algumas opções comerciais pode ter risco de pigmentar a pele. Então, às vezes é bom consultar, às vezes, um profissional da saúde para pedir uma informação, porque às vezes a ou às vezes automedicação... até a questão, já usava essa pomada no inverno, mas aí no verão não é tão recomendada, pode ser uma... Ou às vezes vai criando uma certa sensibilidade à medida que você usa, né? Mas tem pomadas que podem não fazer nada para uma pessoa, mas para outras pode dar alergia. Então, o certo é consultar qual seria o melhor medicamento para usar. Uma fórmula caseira, talvez para aliviar, é resfriar a área. Às vezes está com um prurido, pôr um gelo, uma compressa fria. Isso eu acho que não vai ajudar a dar aquele conforto momentâneo e um pouco mais seguro, né? Hidratação da pele ajuda de alguma forma a evitar essas alergias ou não? Então, a hidratação a gente sempre recomenda que a pele hidratada, a pele que não está seca, coça menos. Isso vale mais para os meses do frio, tá? Você não precisa abandonar a tua hidratação no verão. Certo. Acho que é bom até como um cuidado rotineiro. Mas tem que cuidar na questão se você usar perfumes ou hidratantes muito perfumados nessa época de maior inseto, você vai ter uma certa atração do inseto. Sério? Olha só, tá vendo? Então, as fragrâncias... Mulher que gosta de cheiro de flor, essas coisas, vai atrair tudo. Olha então, só. Isso tem que cuidar um pouquinho, né? Entendi, interessante. Tem que ter esse cuidado. Tá, você falou de cheiro. Eu já ouvi uma história de que se você toma vitamina B12, eu acho que ela acaba repelindo os insetos. Isso é mito ou é verdade? Não, tem um certo fundamento, mas você teria que tomar em altas doses, né? Porque você vai exalar, daí justamente mais essa questão da fragrância, né? Pode não ser perceptível para o nosso olfato, mas para o inseto aquilo serve como um certo repelente. Mas é um poder de repelência não muito seguro, sabe? Porque às vezes você não vai atingir essas doses para exalar no suor de maneira adequada, mas tem sim um certo fundamento. Hoje a gente prefere usar os repelentes que são industrializados, existem várias marcas, né? Spray mesmo, creme, spray, loções, existem as apresentações infantis, porque muda um pouquinho a concentração, né? E sempre existem repelentes que têm uma ação de duração prolongada, então às vezes procurar essas marcas são as melhores, porque aí você não precisa ficar reaplicando, né? Entendi. E aproveitando, né, já que a gente está falando de repelente, mas também estamos numa época de muito sol, dá para combinar
protetor solar com repelente? Tem alguma orientação para fazer uso desses dois sem ser demais para a pele, né, de alergia? Sim, tem. Então, por isso que assim, você procurar um repelente que tenha uma ação prolongada, né? Tá. Você vai passar primeiro o repelente e depois o filtro solar. Nossa, eu sempre fiz o contrário, é mesmo? Primeiro o repelente. Primeiro o repelente e o filtro solar. Tá. E o filtro solar você vai ter que, normalmente, retocar ele mais vezes, né? Tá. Porque o filtro solar, dependendo da onde você vai estar exposto, você vai ter que ter aquela regra de a cada 3 horas reaplicar. Então, mas pode sim combinar. O que a gente pede, às vezes, é para as crianças não dormirem com repelente, porque a gente sabe que à noite, às vezes, tem mosquito, quarto. Então, não é bom dormir. Não é bom, porque isso pode ser um pouco tóxico e irritante. Daí aquela questão de, às vezes, alguns produtos que você usa demais também começar a sensibilizar. Sim. Ainda mais em criança, que a pele é mais fina. Então é sempre bom tomar banho, tirar bem E para prevenir da inseto à noite, você vai ter que usar outro método. Ou aqueles repelentes de ambiente, né? Aquelas tomadinhas. Funciona também, né? Fechar o quarto antes do final da tarde. Lá pelas 5 horas, né? Para que é aquele horário que os insetos estão mais afoitos ali. Aí é uma maneira de você diminuir o risco de picadas à noite, né? E aquelas fórmulas naturais caseiras, eu já ouvi dizer, por exemplo, o cravo da Índia com um óleo de amêndoa, por exemplo, funciona? Citronela, né? Então, são todos repelentes que têm certo, aquela questão do odor, né? Que é desagradável, funciona, mas também assim, a gente não pode se fiar a isso, né? Dizer que só isso. São métodos adicionais, eu acho. Tá, entendi. Por assim, né? A menos que a pessoa tenha realmente alguma alergia muito grande de uma sensibilidade maior, e às vezes questões de fragrância, cheiros, tudo a gente tem que pensar, às vezes, daí sim, em outros quesitos alérgicos. Por exemplo, uma pessoa que tem rinite alérgica, né? Aí vai começar a espirrar, coçar nariz por causa do cheiro. Porque também a gente tem a questão de rinite no verão também, não é só algo do inverno. É menos, acho que é menos, porque a gente tem, assim, menos bolor, a própria incidência de luz solar diminui também, a questão de umidade, ácaro, mas tem. Às vezes, tanto é que às vezes você fica em casa, que você vai numa casa de veraneio, tá fechado e já começa. Então, quem é alérgico vai ser alérgico, claro, épocas sazonais, vai ter, né, momentos assim piores, mas é alérgico. Então, se você puder evitar gatilhos, principalmente odores, fragrâncias, às vezes é preferível, né? Muito bem. Doutora Flávia, muito boas as suas dicas. Obrigada pela sua presença. Vou deixar o contato aqui do hospital aparecendo. Doutora Flávia Costa Prevedelo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Até logo. Até logo. E olha, eu quero te convidar para participar conosco, porque nós estamos ainda com a Ação Menino Jesus válida até o dia 10 de janeiro. Isso significa que aquela doação extra que eu peço para você, para que a gente possa ajudar mais de 10 mil crianças todos os meses no próximo ano, ela acontece agora. O boleto que você tem em casa ainda está válido até essa data que eu falei, dia 10 de janeiro. E você também pode, se preferir, fazer a doação pelo Pix, que é o CNPJ da obra, que está nesse QR Code que aparece para você. Importante dizer que essa é uma parceria da obra Evangelizar com a Pastoral da Criança dentro deste projeto Abracei. E nós queremos, com a sua ajuda, poder levar o que essas crianças precisam em suas necessidades. Então, nos ajude nessa campanha extra, nessa Ação Menino Jesus nesse final de ano. E eu me despeço de você por hoje. Tenha um ótimo fim de semana e permaneça conosco na nossa programação especial durante o sábado, domingo. Eu te encontro novamente na segunda-feira. Beijo, fica com Deus.